Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Quem vos fala é a missionária Rose. Hoje nós iremos falar de 5 atitudes que não agradam a Deus. Nós vamos fazer um estudo breve e falar sobre essas coisas a qual o Senhor, Ele abomina. Quando nós pensamos em pecado, muitas das vezes associamos as coisas terríveis como assassinato ou adultério, mas também há várias coisas mais comuns que são pecados e que não agradam a Deus. Só porque acontece muito não significa que não tenha problema. Todo pecado ele é ruim, nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus quando nós reconhecemos estes erros na nossa vida. Nós temos que ser sensíveis a reconhecer quando nós erramos, quando nós pecamos contra Deus. A palavra de Deus, ela nos orienta sobre atitudes que desagradam ao Senhor. A mentira, ela obscurece a verdade que nos liberta. A indiferença, ela enfraquece o amor ao próximo. O egoísmo, ele distancia-nos da generosidade divina. A rebeldia, ela rompe a harmonia com a vontade de Deus. E a idolatria, ela desvia a nossa adoração do único Senhor e Salvador da nossa vida. Nós iremos começar a falar sobre a mentira, que é o primeiro pecado que Deus abomina. Uma mentira, ela parece ser uma coisa às vezes tão pequena, mas ela é muito destrutiva. A mentira, ela destrói a confiança e ela promove a injustiça. A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira, mas Jesus ele é a verdade e a vida. Mentir vem muito naturalmente, mas não agrada a Deus e nós devemos tentar sempre falar a verdade com amor. Ainda que essa verdade ela possa ser pesada e doída, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia ela condena a mentira, destacando a importância da verdade. Em Provérbios 12:22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ananias e Safira, em Atos 5, venderam sua propriedade e mentiram sobre o valor que retiveram à parte. Sua mentira resultou em consequência séria, mostrando a seriedade de ser honesto diante de Deus e da comunidade onde nós vivemos. Porque quando nós somos honestos, como nós temos uma vida santa, não há como Satanás te acusar ou apontar o dedo para a sua vida. 2, a indiferença. Em meio à correria da vida é muito fácil cair na indiferença. Aquela pessoa que está sofrendo do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, não é problema meu, mas essa atitude não agrada a Deus. É terrível quando passamos a não mais importar. Em 1 João 3,17 está escrito: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não podemos resolver os problemas do mundo inteiro, mas o mínimo que podemos fazer enquanto cristão é ter compaixão da dor dos outros. A indiferença ela é um sinal da falta do amor de Deus no nosso coração. A parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas 10, 30, 17, os sacerdotes passaram indiferentes diante do homem ferido. A sua falta de compaixão destaca o perigo da indiferença. O samaritano, ao contrário, mostra que a compaixão é o caminho do amor. Nós conhecemos essa passagem, sabemos que os samaritanos, eles eram muito condenados, mas havia compaixão no coração daqueles homens. Então nós temos que ter um coração manso, um coração igual ao coração de Deus. Nós não podemos nos deixar cair por causa da ingratidão que tiveram para conosco,
Mas quando nós nos colocamos a ter um coração igual ao coração de Deus e nós pedimos, a nossa vida passa a ser diferente. Nós começamos a olhar as situações com outros olhos, com os olhos de Cristo. O terceiro, o egoísmo. Muitas das vezes o egoísmo vem do mesmo lugar que a indiferença. A luta pela sobrevivência às vezes é difícil, mas não podemos pensar só em nós próprios. Se Jesus tivesse sido egoísta, todos nós estaríamos condenados. O egoísmo, ele destrói relacionamentos e provoca muitas lutas. Mas quando procuramos o bem um dos outros, encontramos a paz e a felicidade. Em Tiago 3,16 está escrito: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Judas, ao trair Jesus por 30 moedas de prata, exemplifica a atitude egoísta da busca do ganho pessoal à custa de valores e relacionamentos sagrados. A traição de Judas, ela teve consequências trágicas, ressaltando o perigo do egoísmo desenfreado. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas já não prezam mais pela amizade, elas não prezam mais pela fidelidade em ser uma pessoa fiel. Muitas pessoas estão se vendendo assim como Judas por menos de 30 moedas de prata. Elas preferem trair do que ter uma amizade, do que ser fiel. Mas nós temos que ter no nosso coração que se nós queremos ser imitadores de Cristo, nós temos que ser pessoas santas. Nós temos que ser assim como nosso Senhor Jesus Cristo ele foi. E o egoísmo é algo que não existe na vida do homem e da mulher de Deus que tem aquela vida plena com o Senhor Jesus. O quarto item é a rebeldia. Está escrito em 1 Samuel 15:23, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O rei Saul, ele desobedeceu a Deus ao oferecer sacrifício, algo reservado aos sacerdotes. Está escrito em 1 Samuel 13:8-14. A sua rebeldia resultou na rejeição divina à sua dinastia, ilustrando as sérias consequências de agir contra a vontade de Deus. Deus, ele detesta a feitiçaria. E a Bíblia diz que a rebeldia é igualmente ruim. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos de Deus, mas isso é uma armadilha mortal, uma armadilha do inimigo para te afastar da presença do Senhor e só vai te trazer problemas. Procurar fazer a vontade de Deus é sempre a melhor opção. Deus, ele não é cruel. Ele não se agrada dessas atitudes porque fazem mal a nós e às pessoas em nosso redor. Deus quer o nosso bem e ele sempre fica feliz quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e está sempre pronto a nos perdoar. O quinto item é a idolatria. Em Êxodo 23:4 está escrito: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo nenhum, imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas ou debaixo da terra. A idolatria, adorar algo além de Deus, entristece o Senhor, que anseia por nossa devoção exclusiva. Em Êxodo 23, Deus instrui: não terás outros deuses além de mim. O povo de Israel, liderado por Arão, caiu na idolatria ao adorar um bezerro de ouro. Deus ficou irado e muitos israelitas morreram devido à sua desobediência. A idolatria resultou em consequências severas, destacando a importância da fidelidade exclusiva a Deus. Ao substituir o Criador por criações, perdemos
a verdadeira conexão espiritual, desviando-se da adoração genuína e da plenitude que Ele nos proporciona. Nós devemos prestar adoração somente a Deus, somente a um Deus, um só mediador. Quando o Senhor Jesus ele subiu ao céu, Ele nos deixou o Espírito Santo. Nós não devemos terceirizar a nossa oração. Nós não devemos terceirizar a nossa petição a Deus. Nós temos um acesso direto ao Pai. Por que nós vamos terceirizar isso? Nos nossos tempos, a idolatria ela se manifesta de formas sutis, com uma obsessão por dinheiro, de fama, de tecnologia. Essas distrações, elas afastam o cristão da adoração genuína, comprometendo a relação com Deus. O perigo ele reside na substituição do divino pelo passageiro, prejudicando a busca pela verdadeira plenitude de Cristo. Nós temos que estar em todo o tempo em vigilância. Nós temos que estar a todo tempo como sentinelas, vigiando, porque Satanás ele está a todo momento tentando tirar a nossa adoração a Deus. Ele está a todo tempo querendo desviar os nossos olhos e tirar a nossa atenção e a nossa adoração, que é somente do nosso Senhor Jesus. Muitas das vezes há um questionamento de que qual pecado que vai nos levar ao inferno. E muitas pessoas elas se preocupam com pecados grandes, mas é aqueles pecados mínimos, aquele que nós dizemos às vezes, não tem problema, esse é quem vai condenar. Então nós temos que estar em vigilância, procurando a todo momento o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, e estar a todo momento tentando colocar a nossa vida diante do altar, para que nós possamos ser aprovados por Deus, porque Jesus ele está voltando. A qualquer momento ele virá buscar a sua igreja, e a igreja que vai subir somos nós, mas nós temos que estar com as nossas vestes limpas, sem rúgulas, sem máculas, para que nós possamos ver a face do nosso Criador. Amém? Que essa mensagem possa entrar no seu coração. Já compartilhe essa mensagem, já se inscreva no nosso canal, e que a paz do Senhor seja na sua vida.